Olá, turma, bom dia a todos. Professor John, Física 3. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo sobre resistores, né? Na última aula nós falamos sobre potência dissipada e hoje a gente vai falar sobre associação de resistores, certo? Um assunto bem interessante, um assunto que cai bastante em Enem, CIS, entre outros e outros vestibulares que vocês vão prestar, tá bom? Então a gente vai ver aqui associação de resistores e algumas aplicações. Vamos lá. Definição, né? Na associação de resistores, nós vamos trabalhar aqui três tipos de associação. Qual é o primeiro? Em série. O segundo, em paralelo. E o terceiro, mista. Vou pegar aqui minha canetinha e para deixar já num ponto aqui, caso eu precise. Então, existem três tipos de resistores: associação série, paralelo e mista. A gente vai trabalhar um por um, tá? Então, esse primeiro exemplo aqui que eu coloquei para vocês, ele é um resistor em série. Por que, professor? A gente vai verificar o porquê que os resistores eles são considerados em série. Esse aqui estão em paralelo, né? Resistor 1, 2 e 3, ó. E esse está em associação mista, né? Associação mista. Então a gente vai aprender a diferenciar cada um desses tipos de associação de resistores. E o primeiro que a gente vai trabalhar aqui, turma, o primeiro tipo de associação é em série, né? O que é associação de resistores em série, né? Os resistores são ligados de tal forma que a corrente que percorre cada um deles é a mesma que percorre o restante. Então, por exemplo, esses resistores estão em série porque a corrente que vai passar por aqui é a mesma que passa no resistor 2 e é a mesma que passa no resistor 3. Desse terminal até o último terminal está ligada aqui uma DDP. Observa que para cada resistor em série eu tenho uma DDP. Resistor 1, DDP 1, resistor 2, DDP 2 e assim por diante. Então, o resistor ele vai estar em série se a corrente que percorre em cada um dele é a mesma. A corrente vai passar por aqui e não vai encontrar nenhum obstáculo, certo? Então, é o resistor em série. Tranquilo? Quais são as suas características? Na associação em série, né, a primeira característica, como nós vimos anteriormente, a intensidade da corrente elétrica é a mesma, né, não se esqueçam disso. A tensão U, aquele U lá que liga os terminais, é a soma das tensões em cada resistor. Tá aí, ó. Para encontrar a tensão total, eu vou somar as tensões em cada um desses resistores, certo? E a resistência do resistor equivalente, ele vai ser dado. Como é que eu faço para calcular a resistência equivalente de associação de resistores em série? Fácil, gente, só somar os resistores. Para eu encontrar a resistência equivalente em série, eu vou pegar o resistor 1, somar com o resistor 2 e assim por diante, né? Se eu tenho 4 resistores, vou somar os 4 resistores, certo? Só um minuto aí, gente. Dando continuidade. Observação. Quando retiramos uma lâmpada, né, você tem aí a associação de resistores em série, né? Se as lâmpadas elas estão, né, no formato de resistores em série, se eu tirar uma lâmpada, o que vai acontecer com as outras? Todas se apagam. Então, na associação em série, pessoal, como a corrente é a mesma, se eu tirar uma dessas lâmpadas aqui, as outras vão se apagar. Por quê? Porque eles estão ligados, né, em associação em série. E nós sabemos que a corrente elétrica que passa por ela é a mesma. Então, por isso que não pode, as outras vão se apagar. Acontece, gente, com aqueles pisca-pisca da árvore de Natal, né? Na questão da árvore de Natal, acontece a questão em paralelo, que é uma outra coisa, tá bom?
Então não se esqueçam disso. É uma observaçãozinha que vocês têm que saber. Próximo. Associação em paralelo, né? Quando é que dois resistores ou mais resistores estão em paralelo? Vários resistores estão ligados em paralelo quando estão ligados pelos terminais, de modo que ficarem submetidos à mesma DDP. Pessoal, em série, a corrente elétrica é a mesma. Já em paralelo, é quando eles estão submetidos à mesma DDP. Né? A DDP ela vai ser válida para todos. Então, por isso que é uma associação em paralelos. Então, por exemplo, aqui, ó, esse resistor 1, o 2 e o 3, eles estão em paralelo. Por quê? Porque a DDP é a mesma. A DDP que liga esses dois terminais é a mesma. E observe agora que para cada resistor existe uma corrente elétrica. Tá bom? Só um minuto. Dando continuidade. Então, se a associação está em paralelo, então significa que tem a mesma DDP, certo? E as correntes que passam por cada um desses resistores são diferentes. E quais são as características? Como eu falei para vocês, mesma DDP, a intensidade da corrente é igual à intensidade das correntes nos resistores. Então, se eu quero calcular a corrente total, eu vou somar todas as correntes que passam por cada um deles. E como é que eu faço para calcular a resistência equivalente? Né? A resistência equivalente vai ser igual à soma dos inversos dessas resistências. Como assim, professor? Para eu calcular a resistência equivalente de dois ou mais resistores em paralelo, eu vou usar essa relação. Então, vai ser 1 sobre o resistor em paralelo é igual o inverso do resistor 1 mais o inverso do resistor 2 mais o inverso do resistor 3. Professor, em série eu somo. Em paralelo, tu vai somar com o inverso de cada um. Tudo bem? Observação. Se eu tenho dois resistores em paralelo, eu posso usar a seguinte relação. O resistor em paralelo vai ser o produto dos resistores dividido pela soma dos resistores. Então, isso aqui é uma forma mais prática para calcular dois resistores em paralelos. Tá? Então, você multiplica os resistores, soma e depois divide. É muito mais prático. Ok? Observações. O que é um reostato? Né? Reostatos, pessoal, na física, são resistores cuja resistência elétrica pode ser variada. Então, é um tipo de equipamento que permite a variar, né, a resistência elétrica entre eles. Então, são resistores que a resistência elétrica ela pode variar no decorrer da passagem da corrente elétrica. Então, esse aqui, ó, é um exemplo de resistor de um reostato. Por exemplo, esse reostato aqui, ó, ele está variando, né, a corrente elétrica, a resistência elétrica, né, dessa lâmpada, ó. Está testando aí, né, uma variância aí. Por isso que ele são resistores que pode variar a resistência elétrica. Tranquilo? Beleza. Próximo, outra coisa importante aí que nós temos são os fusíveis. O que são fusíveis? São dispositivos cuja finalidade é assegurar proteção aos circuitos elétricos. Sem ele, não há uma passagem de corrente elétrica. Tá bom? Só um minutinho aí, pessoal. Dando continuidade, por exemplo, aqui nós temos alguns fusíveis. Né? Esses aqui são considerados exemplos de fusíveis, tipos de fusíveis. Né? E os fusíveis têm essa finalidade: assegurar proteção aos circuitos elétricos, certo? Uma outra coisa, curto-circuito, né? O que seria o curto-circuito? Professor, aconteceu algo na minha casa, deu um curto-circuito, algo do tipo, enfim. Eu posso afirmar para vocês o que provoca um curto-circuito entre dois pontos de um circuito, quando esses pontos são ligados por um condutor de resistência elétrica desprezível, né? Então, quando eles estão ligados por essa resistência desprezível,
ocorrerá o curto-circuito. Por exemplo, aí a tomada pegando fogo, com certeza foi ligado por um condutor, né, de resistência elétrica desprezível e aconteceu isso, né? Observa que aqui no resistor 2, né, entre o ponto X e Y, houve aqui um curto-circuito. Se houve um curto-circuito, a resistência é igual a zero. Então aqui a corrente elétrica ela não passa, ok? Ela não passa no resistor 2. Então por isso que é considerado curto-circuito, ok? Então evitem, gente, colocarem muitos materiais, muitos tipo tomada de celular, tomada de notebook, tomada disso no mesmo, numa mesma extensão. Não é muito bom, entendeu? Então evita fazer isso para ocorrer curto-circuito ou algo do tipo, tá? E o outro tipo de associação é a associação mista, né, pessoal? Na associação mista tu vai encontrar, né, ao mesmo tempo resistores em série e em paralelo. Por exemplo, só um minutinho aí. Observa aqui que nós temos vários resistores, né? Esse R1 e o R2 estão em série. Já o R3 e o R4 estão em paralelo. Então nós temos aqui uma associação mista. E como é que eu faço para calcular isso aqui? Fazendo alguns cálculos matemáticos bem simples, né? Então a gente vai ver isso aqui na aplicação. Ok? Então essa parte teórica, vamos ver aqui alguns exemplos resolvidos. Dada a associação, calcule, tem a associação com 3 resistores, entre A e B, uma DDP de 60 volts. Observa que é uma sequência em série, né? Ele quer calcular a resistência do resistor, a intensidade da corrente em cada resistor e a tensão entre os terminais de cada resistor. Então vamos lá, como é que eu faço para calcular a resistência do resistor? Somando esses resistores, né? Então vou pegar o R1, R2, R3, somar, e eu vou obter igual a 30 ohm, certo? Na letra B ele quer a DDP, né? No caso a corrente entre esses terminais. Então vou pegar a DDP, que é 60, e o resistor equivalente, que é 30, eu quero calcular a corrente elétrica. Então a corrente vale quanto? 2 amperes. 60 dividido por 32. Lembrando que a corrente elétrica é a mesma para o resistor 1, 2 e 3, porque está em série. Já que eu quero a DDP em cada um dos resistores. DDP1, vou pegar o resistor equivalente e multiplicar pela corrente. O resistor é 8, né? Resistor 1. Então vai ser 8 vezes 2, 16. A DDP para o resistor 2, vou pegar o resistor 2, que é 2, ó, multiplicar também pela corrente, vai dar 4. E a DDP no resistor 3, o resistor 3 é 20, vezes 2 dá 40, ok? Então nesse caso aqui, a DDP no primeiro resistor é 16, no segundo é 4 e no terceiro é 40. Se eu somar 40 mais 16 mais 4, dá 60, ok? 2. Dois resistores, um de 400 ohm e o outro de 600 ohms, ligados em série, estão submetidos à tensão de 200 volts. Ele que é a corrente que percorre esse resistor, a tensão aplicada no resistor de 600 ohm. Então vamos lá. Primeiro vamos calcular a resistência equivalente, que é somando os resistores. 400 mais 600 é igual a 1000 ohm. Agora vamos calcular a corrente usando a fórmula. Quem é a DDP? 200, o resistor é 1000 e a corrente é o que eu quero encontrar. Então, 200 dividido por 1000, 0,2 amperes. Professor, para calcular a corrente elétrica, sempre eu vou pegar a DDP e a resistência equivalente, sempre. E na letra B ele quer a tensão aplicada no resistor 600, né? Então a DDP aplicada vai ser o resistor, que é 600, multiplicado pela corrente, que é 0,2. Então a DDP vai ser de 120 volts. Ok? Próximo. Considera a associação da figura determine, né? Tem uma associação aí. Ele quer calcular a resistência equivalente da associação. 1 minuto. Para calcular, gente, a resistência equivalente da associação, como eles estão em série, em paralelo,
Eu vou usar a regra do inverso, né? 1 sobre o resistor em paralelo vai ser o inverso do resistor primeiro, mais o segundo, mais o terceiro do inverso, né? Então 1 sobre 60, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 30. Aí nesse caso aqui eu vou tirar o MMC, que é 60, ó. Aí 60 dividido por 60 é 1, 60 dividido por 20 é 3, tudo aquele processo, somando de cima vai dar 5. Aí nesse caso, se eu quero calcular, eu multiplico o meio pelos extremos. Multiplicando o meio pelos extremos vai dar 10 ohm. Então a resistência equivalente é de 10 ohm. Último exemplo, calcule a resistência equivalente entre os pontos A e B da associação das figuras. Então observa aqui que aqui é uma associação mista. Tem resistores em série e paralelo. Então nesse caso aqui, por onde que eu começo? Nesse caso vou começar pelos dois resistores que estão em paralelo, certo? E como eles estão em paralelo, se eu tenho dois resistores, eu vou usar essa relação. Vou pegar o 60, multiplicar com 30 e dividir pela somatória. Então ficou assim, ó. 60 vezes 30, 1800, 60 mais 30, 90. Então o resistor em paralelo vai dar 20 ohm. Próximo passo, agora calcular o que restou. Esse resistor 1 aqui e esses 5 estão em série. Quando eu peguei o resistor 60 e 30 que estão em paralelo, ele gerou 20. Então aqui, ó, fica 20. E agora observa que o 10, o resistor 20 e os 5 que sobraram, eles vão estar em série. Então somando 35 ohm. Então na associação mista, tu verifica por onde tu começa a calcular. Nesse caso aqui eu calculei em série primeiro, em paralelo primeiro e depois eu somei os resistores. Ok? Então tem essa questãozinha aí, ó. Observa aqui, ó, que nós temos esses três resistores que estão em série. Então eu posso começar por aqui, ó. Aí quando eu calculo esses três, vai ficar só um aqui. Aí esse com esse fica em paralelo. Aí eu somo, faço a operação. Aí gerou esse daqui. Aí esse com esse 30 e os 5 estão em série. Aí eu gero um outro valor. Tá bom? Então fica para vocês fazerem essa questão. E a outra, ó. Legal aí. Tá bom, gente? Obrigado aí pela participação de vocês, né? E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.